Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, estamos na nossa aula 28.2, que não terá, perdão, uma revisão, uma review, porque também se tratou do Super Enem, onde a gente trabalhou com alguns textos aí, foram 4 textos nesta aula. Na aula 27.1 foram 5 textos, nessa aula 28.1 foram 4 textos que trabalhamos, textos inclusive que eu trouxe do Enem de 2022 e uma questão, acredito que foi de 2021, enfim, os anos não importam. Então assim, você teve contato, você percebeu que durante que a escolha do Enem na questão de textos, ela é abrangente, porque você tem aí posters, você tem comic strips, que são as histórias em quadrinhos, você tem poesia, poema, você tem música, você tem texto, você tem uma parte retirada de um roteiro de um filme, então aí é diverso. E é interessante que você possa reconhecer esses gêneros textuais. É importante que você aplique todos as suas técnicas de leitura. São 3 técnicas de leitura importantes para vocês. Então, nós temos aí a prediction, que é o ato de você prever o que o texto está falando antes mesmo de você fazer uma leitura muito mais ampla, aplicando as outras 2 técnicas de leitura, que são skimming, scanning. E o skim, ele vai tirar ali, é como se fosse uma leitura geral do texto. O scan é quando você procura algo específico do texto. Então, essas questões, elas são muito importantes para a sua interpretação de texto, assim como vocabulário, como tempos verbais. E o clássico, que eu sempre comento isso nas nossas aulas de interpretação de texto, conhecimento de mundo, conhecimento prévio, é muito importante para que você tenha êxito e faça uma interpretação de uma forma mais bacana. E lembre-se, como eu falei lá na aula 27.2, o tempo da prova que você vai fazer do Enem ou para qualquer outra prova que você pretenda fazer que contém interpretação de texto em inglês, ele é super importante. Não somente para o inglês, como para os outros componentes curriculares também. Mas como se trata de uma língua estrangeira, que a gente não tem o costume de falar aqui no Brasil com S, então as coisas elas ficam um pouquinho mais complicadas. Então já é difícil você interpretar um texto em português, quiçá em inglês, dependendo do tipo de interpretação. Então é isso, estou aqui enchendo linguiça porque a gente não é linguiça, né? Estou falando coisas importantes, mas que a gente não tem uma revisão hoje. A gente de fato vai já entrar para as nossas atividades. Temos aí 3 questões para vocês, apenas 3. E o contrário lá da 27.2, essas questões elas são mais fáceis. Então, 2 aí são retiradas do Enem e outra eu acredito que não caiu no Enem, que é a questão maior, mas ela também é interessante. Você tem aí 2 comic strips, né? Seria assim os quadrinhos. E como um terceiro aí uma música. Regaça as mangas, faça aí, pode usar dicionário, faça a leitura, faça a interpretação. Combina elementos verbais e não verbais. And be right back. Já volto. I'm back, estou de volta. And let's correct. Let's go? Let's go! Porque a gente vai fazer exatamente o nosso último. É o último exercício sim, porque só vai fazer exercício agora quem ficar na recuperação, porque depois dessa aula tem a aula de revisão para a prova, depois a revisão para a recuperação, e eu tenho certeza que você não vai ficar na recuperação, tá? Porque você é aluno, você sabe, você prestou atenção. E aula aí de Super Enem, atividade de sala, momento de tirar suas questions. Enem novamente, vamos lá. Olha só, a imagem não está uma das melhores, confesso, mas é uma atividade não, uma interpretação de texto que caiu no Enem.
Aí você me pergunta, oxe, só isso? Só tem isso escrito em inglês? Um balãozinho é isso? Só acabou e tem que interpretar? Exatamente, é somente isso. Facílimo, né? Às vezes não, tá? Às vezes você tem aí pouco elemento verbal e uma interpretação de texto difícil. Mas nesse caso, não. Então, vamos lá. Questão 1, vamos lá. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. E olha só. Antes de falar, mas vamos lá. Turn this thing on. Turn this thing on por... Pensa na dificuldade. 2 palavras com TH e rola a língua, que é uma doideira. Então, olha só, vocês já estudaram isso comigo, inclusive comigo, tá? Isso aqui é um phrasal verb, tá? Turn on. This thing é o objeto, tá? Então, você tem aqui o verbo e a preposição. Lembra, eles são separáveis. Você pode falar turn on this thing ou turn this thing on. Tanto faz. Isso foi na aula 26 que a gente viu, tá? Tá vendo? Olha aí. Então, olha só. Ele faz essa pergunta usando esse trecho em inglês. E o que ele quer dizer com isso? Por suspeitar que o colega está com seu material por engano? Por duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Por desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Entender como desliga a postura do colega. Desconhecer como usa um livro impresso. Aí você fala o seguinte, cara, essa letra E é muito boba, não é possível. Não é possível que seja essa letra E. Mas aí você vai lá pro texto. Temos aqui a teacher, é a miss, sei lá, não sei o que isso é, um D, um L, um E, um R, eu não tô entendendo. O nome dela, né, aqui, que eu não consigo identificar. E temos o back to school, bem-vindo de volta, né, no caso é de volta à escola, o bem-vindo eu coloquei aí de propósito. Back to school, voltando para a escola aí, então o garotinho tá com o livro na mão, a cara, o semblante dele desconfiado, né, e ele olha pro colega dele e ele fala assim, ó, how do you turn this thing on? E eu fiz a entonação que é uma pergunta, mas uma pergunta seguida de tipo, vou falar baixinho porque eu não tô sabendo fazer uma coisa aqui. E os dois estão com o livro na mão. Ele pega o livro, olha pro colega dele e fala isso. How do you turn this thing on? Como é que você... Ele usa o you, tá? Então, esse how do you é como você... E aí entra o meu phrasal verb com o meu objeto. Turn this thing on. Como é que você liga isso? Eu ia falar desligar, mas como você liga isso? É um livro. Você não liga um livro, você open, você abre o livro. Não sei porque eu acabei de ver um cachorrinho aqui, eu acho que não sei se eu tô ficando doida. Mas enfim, você abre um livro. Então assim, é uma questão até meio besta, assim, sabe? E a resposta, você fala, é possível. Mas a letra E, desconhecer como usa um livro impresso. Então, essa palavra desconfiar, os verbos, né, suspeitar, tudo isso está aqui de propósito por conta do semblante do personagem, da personagem que é um semblante de desconfiança, tá? Então, assim, é de propósito, mas a letra E é a resposta. E na número 2, a próxima, também retirada do Enem do ano passado, 2022, nesse caso, esse aqui que eu trouxe. Agora, a presença de at odds with. Na fala da personagem do cartoon, revela a necessidade de acessar informações confiáveis, dificuldade de conciliar diferentes anseios, desejo de dominar novas tecnologias, desafio de permanecer imparcial, vontade de ler notícias positivas.
E a gente vai lá pro texto e a gente encontra a seguinte situação. My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. De novo, my desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Eu quero falar insane, que é o contrário de sane, mas não é sane. Então a palavra my desire é meu desejo e ela se repete 2 vezes. Você consegue reconhecer o to be aqui, que é ser ou estar, que vai ser a situação de ser. Então, meu desejo de ser, my desire to be. Well informed vai ter essa tradução de bem informado. A palavra informed você consegue imaginar que pode ser alguma coisa informar, informação, não é informado, com esse ED no final, tá? E well é o adjetivo bem. Currently é atualmente. E a palavra odds, que na verdade ela pediu para você prestar atenção nessas 3 palavras. Ela não, no enunciado. Ela é o enunciado, então. At odds with. Então temos uma preposição, a palavra odds e outra preposição. A palavra odds em inglês, ela pode significar chance, probabilidade, possibilidade, entre outras coisas. Mas com esses 3 elementos juntos, at odds with, vai ser em desacordo. A tradução vai ser em desacordo. E logo em seguida ela mete um my desire novamente. Então, em desacordo com o meu desejo to remain sane. E aí o remain é um verbo que está na sua forma natural. E você tem a palavra sane. E aí, ou seja, para permanecer sã. Então, meu desejo de estar bem informada, no caso informada porque é sobre ela, está atualmente, currently, em desacordo com o meu desejo de permanecer sã. Insane é o contrário de sã, tá? E você tira esse prefixo e fica sã, que é o contrário de insane. É aquela velha questão, cara, eu quero saber das notícias, mas assim, se eu souber das notícias, eu vou ficar blá, blá, das ideias, tá entendendo? Ninguém quer ficar assim. Então, a presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o quê? Gente, dificuldade de conciliar diferentes anseios. Anseios são vontades, desejos. Então, os desejos dela, o desejo dela é de se manter bem informada. Mas se ela se mantém bem informada, ela vai perder a sanidade dela. Então, ela tem essa dificuldade de conciliar a vontade de ver notícias, saber das coisas, com a vontade de permanecer sã. Na última questão tem uma música, olha aí. O rapper americano Eminem surpreendeu os fãs ao lançar seu novo álbum, Music to be Murdered By, no qual ele faz um apelo contra o uso de armas de fogo, embora não deixe para trás as controvérsias que sempre o acompanharam. Na música Darkness, o artista conta a história de um homem prestes a realizar um massacre. Com base na letra da canção acima, o eu lírico, 2 pontos. A. Sabe exatamente o motivo de estar na situação atual em que se encontra? Admite que o seu plano tem como propósito apenas aparecer no noticiário? Criticar as pessoas que se recusaram a ajudá-lo quando ele mais precisava? Declara que ele até tenta deixar a escuridão, mas algo o impede de fazê-lo? Ou reconhece que a tragédia que está prestes a acontecer poderia ser evitada? Será? Vamos ver lá, né? É uma música. Então, uma música a gente vai ter que fazer uma interpretação assim, de uma forma não tão ao pé da letra, tá? Não vai ser assim, ai meu Deus, significa, quer dizer que ele fala isso, quer dizer que aconteceu isso literalmente. Também não é assim, tudo bem? Então, temos lá a primeira música. Aliás, primeiro a música. Vamos lá. Ele fala o seguinte. I don't wanna be alone. Eu não quero estar sozinho. I don't wanna be alone. Eu não quero estar sozinho. In the darkness, na escuridão. I don't wanna be alone. Eu não quero estar sozinho. In the darkness, na escuridão. Então, essa parte que ele ainda repete aqui de novo, repete de novo, né? Professora, teacher, por favor, pleonasmo. I don't wanna be alone, eu não quero estar sozinho. Ele diz, eu não quero estar sozinho na escuridão. Mas vamos ver mais. A gente entende que não é uma escuridão. Ele tá na escuridão, só acende a luz. Não tem a ver com isso, tá, gente? Tem a ver que ele tá ou numa depressão, ou numa situação bem ruim mesmo, emocional, psicológica. In the darkness anymore.
Here I am, alone again. Na escuridão, nunca mais. Aqui eu estou sozinho de novo. Can get out of this hole I'm in. Não consigo sair desse buraco que eu estou. Hole, buraco. Ele não está dentro de um buraco, ai, me ajuda aqui. Não é isso. Você vai interpretar além disso. Buraco emocional, buraco psicológico que ele está. It's like the walls are closing in. É como se as paredes estivessem fechando, closing. Na verdade tem um G aqui, mas isso foi tirado e colocado no lugar dele esse apóstrofo, tá? Isso aqui é uma licença poética, isso é muito comum acontecer. You can't help me, no one can. Você não pode me ajudar, ninguém pode. Então ele sabe que as pessoas não podem ajudar ele, tá? Ele tem essa ideia de que ninguém é culpado, que ninguém consegue ajudar, ninguém pode, na verdade, não é que ninguém consegue. Também nesse sentido de conseguir, poxa, eu quero te ajudar, mas eu não consigo porque tá muito lá no fundo, não consigo te alcançar. I can feel these curtains closing. Ele diz que consegue sentir as cortinas se fechando. I got to open them. Isso aqui é them, é um pronome... perdão, é um pronome possessivo. Agora sim, pronome possessivo que tá cortado aqui, porque isso na música é muito comum. Uma vez falei, licença poética, então ele só usa o apóstrofo no lugar do TH. Então, I go to open them, but something pulls them closing again. Mas alguma coisa puxa ela de novo, tá entendendo? Pull é puxar, tá? Push é empurrar. Hello Darkness, my old friend. Ele faz até a alusão àquela música muito conhecida. Hello Darkness, my old friend. E é isso aí. Então, olá escuridão, minha amiga antiga. Ou seja, ele já esteve nessa situação uma outra vez. Então, traduzir essa música não é difícil. Entendê-la também não é tão difícil assim, tá? E aí você tem aí a alternativa como certa, a letra D. Porque na música ele declara que ele até tenta deixar a escuridão, né? Mas ele não consegue, porque algo impede de fazer. A questão das cortinas se fecharem, o fato dele estar no buraco e que ele não consegue sair, tá entendendo? Então, assim, ele quer, mas ele não consegue. Ele não critica ninguém que se recusou a ajudar, muito pelo contrário, ele fala que você não pode me ajudar. Então, ele sabe que ninguém pode ajudar ele. E ficou a letra D como a nossa resposta correta. Muito bem, e aí, acharam mais fácil essas questões da 28.2 ou da 27.2? E aí, eu gostaria de saber. Então é isso. See you next class, a nossa próxima aula, que é a aula de revisão para a prova. Bye, bye!